Neste momento, eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus lá no livro de Salmos 21, 13. E nós também vamos ler os Salmos 22, 5. A palavra do Senhor vai dizer assim, no Salmo 21, 13. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Em Salmos 22, 5 vai dizer assim: a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Amém? O tema de hoje vai falar sobre a gratidão antecede o milagre. E talvez você se pergunte o porquê que se fala tanto em gratidão nessa igreja. Se o pastor sobe aqui no altar, fala de gratidão. A pastora sobe aqui no altar, fala de gratidão. A irmã Tânia Mara sobe aqui no altar e fala de gratidão. Eu lembro que em janeiro, quando a pastora foi pregar sobre o poder da gratidão, ela me pediu para vir aqui embaixo e pegar o esboço dela com o irmão Josias, e rapidamente eu passei o olho e eu falei, pastora, a gente tem que ficar um pouquinho separada. E ela me perguntou o porquê. Ela falou, porque eu estou também com uma palavra que Deus me deu, né, e colocou no meu coração, que fala um pouco sobre gratidão. E ela falou, não, irmã Juliana, você está com a palavra pronta e no momento certo, Deus vai trazer você até o altar para trazer para o povo dele, né? Então, vamos abrir o nosso coração nessa manhã para o que Deus tem reservado para a minha vida e para a sua vida, né? Esse tema, Deus ele me deu num momento muito difícil da minha vida, que eu passei lá no mês de outubro, e no finalzinho da ministração, vocês vão entender porque esse tema da gratidão antecede o milagre. A introdução vai dizer o seguinte: vivemos em uma sociedade tão corrida e influenciada por tantas questões que muitas das vezes esquecemos que é necessário ter gratidão em nosso coração. Independente da situação, a gratidão é um sentimento poderoso que é capaz de transformar a maneira com a qual enxergamos a própria vida. Seja grato pelas coisas simples da vida, que elas se tornarão grandiosas. E hoje eu vou te iniciar a ministração te fazendo uma simples pergunta: o quanto você é grato a Deus? Eu vou repetir. O quanto você é grato a Deus. Hoje eu não estou falando, não estou te perguntando se você é grato ao teu esposo, se você é grato ao teu filho, ao teu vizinho, ao teu amigo, aos teus pastores. Não. Eu estou te perguntando o quanto você é grato a Deus. Ah, irmã Juliana, a gente não deve ter gratidão pelas pessoas? Sim. Mas, primeiramente, nós precisamos ter gratidão a Deus. Amém? E no primeiro tópico vai dizer o seguinte: seja grato por tudo. Mesmo diante da pior situação que você esteja passando, eu e você precisamos ser gratos a Deus, porque é Deus que nos sustenta, é de Deus que vem o nosso socorro. Quando a gente está passando a pior situação, antes da gente procurar qualquer pessoa, a gente primeiramente procura o nosso Deus, pede socorro a Ele, a gente fala, Deus me ajuda, Deus eu preciso de Ti, Senhor, eu não sei como resolver isso aqui, me dá uma direção. E Deus, prontamente, Ele nos dá a direção, e nós precisamos, sim, ser grato a Deus por esse amor que Ele tem por mim, que Ele tem por você, que Ele tem pela tua família. Então, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o dia mau que você esteja vivendo, você precisa ser grato a Deus por tudo. Amém? O seu milagre vai depender de quanto o seu coração é grato a Deus. E essa frase que Deus me deu, Ele falou
profundamente ao meu coração, e ele falou assim: filha, o teu milagre ele vai chegar a partir do momento que você se posicionar diante de mim de maneira correta. Às vezes a gente pede tantas coisas a Deus, a gente busca tanta a face dele, mas nós não temos o posicionamento correto diante de Deus. Às vezes nós pedimos de qualquer maneira, na correria do dia a dia, a gente não consegue parar para buscar na palavra, a gente não consegue parar para buscar através da oração, de uma intimidade genuína com ele, para que esse milagre aconteça na tua vida. Nós precisamos sim ter essa intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos, sim, estar sempre conectados com Ele. Se você está passando por um momento difícil e você vai buscar ajuda em alguém, mas se você não tem conexão com essa pessoa, vai ficar difícil dessa pessoa te ajudar, por mais que ela queira. Você é amiga dela, é colega dela, mas você não tem conexão direta com ela, você só a procura quando está no sufoco total. A pessoa ela vai até te ajudar, mas ela vai sentir um certo bloqueio, ela vai dizer: poxa, fulano só me procura quando está passando aperto. E nós precisamos entender que nós devemos procurar o nosso Deus não somente no momento que a gente está passando pelo aperto, quando a gente também está bem, quando nós estamos com o coração alegre, quando Deus está nos abençoando, nós precisamos sim estar posicionados mais ainda diante dele e dizer: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui a minha vida, usa-me como o Senhor quer, faz, Senhor. Coloca o teu caráter dentro de mim, Senhor. Me molda todos os dias para que eu possa ter essa conexão todos os dias contigo, Senhor. Porque quando eu precisar, Deus, do meu milagre, eu sei, Senhor, que o Senhor vai abrir as portas. Eu sei que o Senhor vai estar comigo, independente da situação. Então, o teu milagre, ele vai chegar. E ele vai depender de quanto o seu coração é grato a Deus. Seja grato pelo momento ruim, seja grato pela prova que você está passando, seja grato também no momento de dor, no momento de luto. Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Amém? A gratidão move o coração de Deus. Quando temos, irmãos, a gratidão estampada, dentro do nosso coração, o mundo espiritual ele se move ao nosso favor. Como assim, irmã Juliana? O mundo espiritual ele se move ao nosso favor. Deus, quando Ele olha para nós e vê que em nós há um coração grato, como a irmã Karine abriu o culto, graça é um favor imerecido. Nós não merecemos essa graça que Deus nos dá, mas todos os dias Ele renova isso nas nossas vidas. Então precisamos ser gratos todos os dias a Deus por essa graça imerecida, por esse amor que Ele tem por mim e que Ele tem por você. E mesmo diante da pior situação, eleve sua voz aos céus e seja grato. Você vai ouvir sempre eu falar essa palavra, grato e gratidão. Seja grato a Deus por tudo. Tudo mesmo, não importa o que você esteja passando. Mais uma vez eu digo a vocês, não importa o que você esteja passando, não importa se você está passando por uma enfermidade, não importa se você está passando por uma situação de desemprego, não importa se você está passando por uma situação difícil no seu casamento, eleve a sua voz aos céus e seja grato a Deus. Transforme a sua pior dor em gratidão a Deus. Lá em 1 Crônicas 16, 29, vai dizer o seguinte: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome,
tragam ofertas e venham à sua presença. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Irmã Juliana, como é que eu vou pegar a minha pior dor? Como é que eu vou pegar o meu sofrimento e vou transformar isso em gratidão a Deus? Às vezes, irmãos, a gente não consegue nem orar, a gente dobra os joelhos ou até mesmo sentadinho ali na cama, no sofá. A gente quer falar com Deus, mas a nossa boca ela não consegue se mexer. E a única coisa que vem no momento são as lágrimas rolando no nosso rosto, o coração apertado, o coração contrito. E a gente começa a se questionar e começa também a questionar a Deus o porquê que a gente está passando por essa situação, por que a gente está passando por momentos tão difíceis. E eu digo a vocês, se vocês já passaram por isso, eu também já passei. Passo continuamente, que tem dias que eu não consigo abrir a minha boca para orar, só vem o choro. Mas eu sei que Deus ele colhe cada lágrima, eu sei que Deus ouve cada sussurro meu, cada sussurro seu, e independente, se você não conseguir abrir a sua boca para orar, dobre os seus joelhos e chore na presença do Pai, porque Ele colhe cada lágrima, Ele também escuta cada sussurro seu. Ana é um grande exemplo que foi ao templo orar para pedir um filho, e Deus ouviu ali a oração dela através daquele sussurro, através daquele gemido. Ana foi atendida porque eu e você não vamos ser atendidos por um Deus fiel. O Deus de Ana é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que continua fazendo maravilhas, é o mesmo Deus que continua operando nas nossas vidas. Nós não podemos ser ingratos a chegar ao ponto de querer questionar a Deus o porquê que estamos passando por tantas situações ruins. Você já parou para analisar que se hoje você está passando por uma situação ruim, uma situação adversa, será que não foi você mesmo que se colocou neste local? Poxa, irmã Juliana, que palavra pesada. Não, irmãos, não é pesada, porque antes de cortar em você, está cortando em mim também. Ela serve para mim, serve para vocês. Muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis, porque nós nos colocamos nele, porque nos colocamos de maneira errada, em vez de nos posicionarmos diante da situação, em vez de nos posicionarmos diante de pessoas, nós abaixamos a cabeça, e isso não pode acontecer, porque servimos a um Deus fiel, um Deus que pode dar a mim e a você tudo aquilo que nós pedimos em oração. O nosso Deus é capaz de fazer por mim e por você. Amém? O tópico 2 vai dizer o seguinte: a gratidão abre portas. Lá no livro de Hebreus 13:15 vai dizer o seguinte: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que sejamos gratos a Deus. Não existe amor, prova de amor maior do que a do nosso Deus, quando entregou o seu único filho lá na cruz, para que eu e você, nessa manhã, pudéssemos estar aqui. Então, seja grato a Deus. O pastor, quando pegou o microfone, ele falou aí de carnaval. Eu nunca pulei porque fui criada em berço evangélico. Mas, se a gente olhar hoje para a vida do homem de Deus, que é o nosso pastor, e ver o que ele construiu ao longo desses anos, depois que ele saiu lá do mundo, e teve um reencontro genuíno com Jesus, gratidão a Deus pela vida do nosso pastor. Talvez você fale assim: poxa, o pastor vai falar de novo de curso, vai falar de novo dos projetos dele, vai falar de novo de irmã Vanessinha, de irmã que faz bolo, de irmã Rô que vende joias, de irmã Kari que faz festa. Poxa, precisamos ser gratos a Deus, porque temos um homem de Deus que tem direcionado pessoas no caminho correto. Louvado seja o nome do Senhor, porque temos a vida do nosso pastor Ney Viana para conduzir a um povo ao caminho da salvação.
Os dias não estão fáceis, os dias estão difíceis. Vocês viram o vídeo que ele passou no domingo, ele postou no Facebook. Irmãos, não há mais tempo para brincar, não há mais tempo de ficar em cima do muro. Jesus está voltando e talvez você diga, poxa, irmã Juliana, eu escuto isso desde que sou criança. Jesus está voltando, Jesus está à porta. Se a gente ficar em cima do muro, nós, infelizmente, nós vamos ficar, e eu tenho certeza que esse não é o desejo de Cristo para a sua igreja. Ele quer nos levar com Ele. Amém? Que sejamos gratos sempre a Deus por esse sacrifício. Eu vou deixar aqui para vocês 4 chaves para vocês alcançar o milagre através da gratidão. A primeira chave vai dizer o seguinte: elimine da sua vida pensamentos negativos. A segunda chave: busque em Deus o verdadeiro socorro. Somente dele vem esse socorro. Está passando por dificuldade, está passando por prova, eleve o seu pensamento ao Senhor, eleve a sua voz em oração, busque na palavra, busque um tempo de intimidade com Ele, que Ele vai falar com você. A chave 3 vai dizer o seguinte: dê graça em qualquer circunstância. Como eu já falei e torno a repetir, não importa o que você esteja vivendo, dê graças ao Senhor em qualquer circunstância. Seja um servo que leva as boas novas. Essa é a 4ª chave. Seja um servo que leva as boas novas. Nós fomos criados por um Deus fiel, um Deus grande, um Deus grandioso, um Deus que nos ensina todos os dias, através da sua palavra, que nós precisamos ser pessoas que levam as boas novas dele aos 4 cantos da terra. Independente do que o mundo esteja vivendo, do que a sociedade esteja vivendo. Nós precisamos profetizar sobre a nossa nação, nós precisamos profetizar sobre a vida dos nossos familiares, boas novas sempre. Amém? O tópico 3 vai dizer o seguinte: o meu milagre veio através da gratidão. Eu coloco como meu milagre, pois irei, em um breve testemunho, compartilhar com a igreja o que Deus fez com o meu esposo e por minha família. Como muitos sabem, no ano passado, no mês de outubro, o meu esposo ele se envolveu num acidente de carro. E como o pastor ele tem nos ensinado a cada culto e em cada estudo, ele fala que Deus, antes de acontecer alguma coisa, Deus ele envia sinais. Ele falou no domingo passado que eu tive um sonho com ele e automaticamente eu repreendi aquele sonho ali e enviei mensagem para ele. Falei, pastor, eu sei que o senhor já dirige com segurança, mas redobre a atenção que eu tive um sonho ruim com o senhor se envolvendo num acidente de carro. Isso também foi no mês de outubro. E se passou alguns dias, eu deitei na parte da tarde para descansar e eu tive um outro sonho com o meu esposo. Eu acordei assustada, repreendi e automaticamente eu também enviei uma mensagem para o Lívio, que estava no trabalho. Eu falei, por favor, redobre a sua atenção, porque eu tive um sonho ruim com você, você se machucando. E Deus é tão perfeito que, assim, o ocorrido com o Lívio não era de carro, ele estava na empresa, mas Deus foi tão perfeito que me deu o local aonde ele também se machucaria, que seria na perna. E no dia 25 de outubro, nós viemos trazer o Levi na escola, voltamos, fizemos algumas atividades, e por volta de 11 horas da manhã, ele saiu com o carro para vir buscar o Levi na escola. E, infelizmente, no trajeto, ele sofreu um acidente de carro e não conseguiu pegar o Levi. Primeiramente, gratidão a Deus, né? Porque ele não conseguiu pegar o Levi, porque senão seriam 2 pessoas, né? E pelo impacto da batida, eu nem sei se hoje o meu filho poderia estar conosco. Então, gratidão a Deus.
também pelo ocorrido. E eu recebi um telefonema por volta de 11h15 da manhã, do celular dele, e quando eu atendi, não era ele. E a pessoa me perguntava o que eu era dele, né? Eu falei, ele é meu esposo. E a pessoa falava assim para mim, eu encontrei os documentos dele e esse celular no chão, aqui na Rio São Paulo. A minha cabeça nunca imaginou que seria um acidente. Eu pensei o quê? Ele chegou na porta da escola, abriu a porta do carro, os documentos caíram, ele não viu, uma pessoa achou e quer devolver. E a pessoa me perguntava a todo momento se eu podia ir de encontro a ela, me perguntava onde eu morava para poder ele entregar. E ele falou assim, a pessoa falava assim para mim, eu estou aqui próximo ao gás, e eu estou com os documentos e o celular dele aqui, a senhora vem buscar. Eu falei, eu vou sim buscar. Aí o rapaz falou para mim assim, então eu vou pedir para a senhora vir acompanhada. Eu respirei fundo e eu falei, por quê? E o rapaz ficou em silêncio. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? E a pessoa falou novamente, a senhora pode vir acompanhada? Eu falei, tá, eu vou. Ele falou, vem com calma, que seu esposo sofreu um acidente de carro, mas ele está bem. Eu estava fazendo alguns doces para vender, e só deu tempo de tirar da bancada, porque nós temos um cachorrinho, e eu não queria que ele comesse aquilo, porque era chocolate e tudo mais. Passei a mão nos meus documentos. Automaticamente eu falei, meu Deus, eu preciso ligar para alguém, porque eu não tenho condições de sair dentro de casa do jeito que eu estou. E prontamente eu liguei para o irmão Josias, já chorando. Irmão Josias, calma, irmã Juliana, respira, com aquele jeito dele de apaziguar as coisas. Eu falei, irmão, me ligaram e falaram que o Lívio sofreu um acidente aí no cruzamento do gás com a Santa Maria, da Rio São Paulo com a Santa Maria. E eu desci as escadas, pedi ajuda ao zelador. O zelador estava sem carro, arrumou um vizinho, o vizinho veio, me trouxe. E no caminho o Josias me liga, irmã Juliana, você tem certeza que foi aqui? Porque eu estou aqui e não tem nada. Eu falei, irmão, me deram essa localização. E eu falei, eu vou ligar para o Levi para saber o que está acontecendo. Eu liguei para o Levi, falei, filho, o seu pai chegou na escola? Não, mãe, meu pai não chegou, está atrasado. E enquanto eu falava com o Levi ao telefone, eu escutei o barulho de ambulância, né? Eu falei, filho, o que está acontecendo aí perto da escola? Mãe, eu não sei. É o bombeiro que está passando. Passou um carro pequeno e um carro grande. Eu automaticamente pensei que o acidente havia sido aqui em frente à igreja, porque ele estuda aqui na Escola Amazonas, mas o rapaz que estava comigo, né, dirigindo, logo mais quando ele avançou um pouquinho ali, esse posto que tem, quem conhece a Rio São Paulo vai saber onde eu estou falando, esse posto que tem aqui próximo ao gás. Depois que o rapaz passou o posto, eu já consegui visualizar ali o carro do bombeiro, e eu falei assim, João, é ali, é só a gente chegar, e as mãos tremendo, eu não tinha cor, porque até chegar o momento e ver se realmente ele estava bem, passou 1000 coisas na minha cabeça. E quando eu cheguei, ele já estava sentado no banco do carona, que a batida foi toda do lado dele, do lado do motorista. E os bombeiros já estavam ali fazendo os primeiros atendimentos, me fizeram um bombardeio de perguntas, eu respondi. E ele foi socorrido, fomos levados para o Rocha Faria. O irmão Josias ficou para resolver algumas coisas. Esse vizinho pegou o Levi na escola e levou para casa. E fomos para o Rocha Faria, e ali foi um dos piores momentos que eu passei da minha vida, foi naquele Rocha Faria, como o pastor diz aqui. Que vocês lutem mesmo para poder ter um plano de saúde, porque Rocha Faria, irmãos, é tenso. Tenso porque ninguém dá informação nenhuma. Eu sozinha, depois chegou uma irmã para me fazer companhia. No final do dia, o irmão Josias chegou. Foi quando eu consegui ter alguma notícia do irmão Lívio, por volta de 5h40 da tarde. Nós chegamos às 11h40 da manhã no Rocha Faria, e eu só consegui ter notícia do irmão Lívio quando o irmão Josias conseguiu chegar lá para poder
conversar com as pessoas lá, e a gente conseguiu ver com a assistente social e ver onde ele estava. E foi um período muito longo ali no Rocha Faria. O irmão Josias precisou sair, veio um outro irmão que estava recém-chegado na igreja, ficou ali comigo. Eu falei, irmão, pode ir embora, porque no momento que trocou o plantão, né, veio um outro médico, precisava de um laudo do exame dele, e a sala estava fechada por questões de momento de janta do pessoal. Quando essa sala veio abrir, já era quase 10 horas da noite. E eu falei, irmão, vai embora, porque agora eu sei que o caso dele é cirúrgico, e como ele tem plano de saúde, eu vou entrar com a transferência dele para um hospital particular, porque de maneira nenhuma eu vou deixar que ele fique aqui. Nem a empresa que ele trabalha queria que ele ficasse no Rocha Faria, né? E assim, eu sou muito grata a Deus, porque Deus, ele providenciou tudo desde o início do acidente. Deus, ele conduziu tudo quando ele colocou a vida do irmão Josias, quando colocou a vida do meu vizinho, quando também trouxe o irmão Ari até o local do acidente para poder remover o carro. Então, eu sou grata a Deus, não somente pelas essas pessoas que ele colocou na minha vida, mas porque ele conduziu tudo, desde o momento do acidente, a entrada no Rocha Faria, a saída do Lívio do Rocha Faria para um hospital particular. E eu lembro que por volta de meia-noite, um pouquinho, os pastores chegaram lá para render o irmão que estava lá comigo. E o irmão falou, não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. E o pastor brincando, o irmão é recém-chegado na igreja. E o irmão Josias colocou o irmão numa furada, brincando ali para descontrair naquele momento. Mas depois que tudo aquilo passou, eu comecei a ver que Deus realmente ele estava no controle de tudo, e que em nenhum momento ele me deixou desamparada, em que em nenhum momento ele deixou a vida do irmão Lívio também desamparada. Deus também cuidou dos meus filhos que ficaram em casa, porque muitos sabem que eu não sou daqui, nós não temos parentes. Então Deus cuidou da Lívia e do Levi também no período que eu tive que ficar fora de casa. E quando nós chegamos ali no Oeste Dó, o Lívio precisou fazer novos exames. E, a princípio, era só uma fratura no acetábulo, que é um osso que cola o fêmur ao quadril. A princípio, era só isso, mas ele estava com uma sonolência muito grande, e os médicos, com toda a experiência, com todo o entendimento e sabedoria que Deus deu, colocou ele para fazer uma tomografia e foi detectado um traumatismo craniano, e veio a notícia que ele precisava ir para o CTI. Ali meu chão caiu novamente, mas eu me permaneci firme em todos os momentos, porque eu sabia que Deus estava cuidando de tudo. E eu tive que deixá-lo, e no final do dia uma irmã foi me buscar, me trouxe para casa, e ele precisou ficar lá sozinho, em observação. Mas antes de sair, o neurologista conversou comigo e falou, olha, por mais que o impacto tenha sido grande da batida de carro, não vai ser preciso cirurgia, nós vamos tratar no modo conservatório, ele vai ficar no CTI para observação, porque se houver alguma coisa grave, ele vai estar aqui com uma equipe totalmente preparada. Você pode ir tranquila que o seu esposo está em boas mãos. E eu sabia que ele estava em boas mãos, não por serem médicos, não por ser o hospital mais famoso de Campo Grande. Eu sabia que ele estava em boas mãos porque Deus estava cuidando dele em todos os momentos. Eu sabia que Deus ia fazer por ele o melhor, porque se Deus preservou a vida dele no momento da batida, eu também sabia que Deus ia continuar cuidando dele. Para muitos que viram como o carro ficou, como o local onde ele bateu ficou, foi um grande livramento da parte de Deus para a vida dele. Deus fez ele nascer literalmente de novo. E veio a alta médica, Deus também enviou pessoas, né? Tudo ocorreu bem na cirurgia. E eu preciso contar isso aqui também. Seria a equipe do Hospital Oeste Dó,
de ortopedia, que iria fazer a cirurgia nele no dia 28, às 16 horas. E quando eu fui para a visita, a enfermeira do CTI falou: olha, a senhora não vai descer, vai ficar nessa salinha aqui do lado, que a qualquer momento o médico vem falar com você que seu esposo vai ser levado ao centro cirúrgico. E eu fiquei ali, deu 4h30, deu 5, 5h30, 6, 7. E nada de médico vir falar comigo, ela me liberou para comer alguma coisa, eu desci e voltei. E por volta de 7h45, chegou o médico para falar comigo, entrou primeiro para falar com ele, e depois falou comigo e me explicou toda a situação, os riscos que toda cirurgia tem, por mais que seja pequena. E o meu coração ali muito apreensivo, mas confiante que Deus estava no controle. E o médico falou assim para mim: olha, eu não sou filiado ao Estidó, eu não sou médico daqui. Eu vim porque me chamaram numa situação de emergência e eu fiquei sem entender. Eu falei, meu Deus, era a equipe do próprio hospital que ia operar. E todo mundo sabe aqui que o plano de saúde ele não cobre a questão da anestesia. E eu já havia falado com o hospital, e o hospital falou para mim: não se preocupa, porque o hospital vai cobrar direto do plano, a senhora não vai precisar pagar nada. Então, quando o médico falou assim para mim que estava vindo para cobrir uma emergência e que vinha a equipe dele com anestesista, com pessoas de fora, eu falei, Jesus. Mas amém, né? Vamos continuar crendo. E depois que tudo passou, eu comecei a entender o que Deus estava fazendo. Seria a equipe do hospital que iria operá-lo, vem um médico de fora, que é traumatologista especializado em quadril. Ele não teria esse suporte do Hospital Estidó. Seria um ortopedista que iria operar ele, mas que não teria essa especialidade do quadril. Porque o médico falou assim para mim, olha, é uma cirurgia pequena, porém complexa. Porque o corte foi aqui, e ele falou assim para mim, eu vou precisar cortar o nervo ciático dele e depois reconstruir. E existe uma pequena chance dele perder o movimento do pé. O pezinho dele ficar duro, não conseguir mais fazer isso. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está no controle. E eu sei que o Senhor vai guiar as mãos desse médico. E eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. E assim foi feito. A cirurgia aconteceu. Eu fui com ele até a porta do centro cirúrgico. Desci muito nervosa, depois eu tomei um puxão de orelha da pastora, porque ela falou que eu estava sozinha, mas eles queriam me deixar presa, vocês não teriam acesso a mim, e depois eu perguntei se eu podia descer, e eu consegui ir para a recepção, e lá o médico encontrou comigo no final de tudo, ele falou, olha, deu tudo certo, e eu falei, doutor, e o pé? Ele falou, fica despreocupada que o seu marido está movimentando o pé, e agora é uma questão de tempo para ele se recuperar. Tá? Depois, com alguns dias, o hospital vai passar algumas orientações e vocês vão ficar fazendo esse acompanhamento. Ele vai ficar fazendo esse acompanhamento comigo, diretamente comigo. Quem vai cuidar do caso do seu esposo sou eu. Falei, ok. Quando ele falou assim para mim, você pode subir, pode ir lá no CTI para ver ele. Quando eu estou na porta do CTI, meu telefone toca. Irmãos, o anestesista, eu falei, Jesus, é agora. O pastor já havia me passado algumas orientações, mas nesse dia ele estava em gabinete aqui na igreja e ele falou, irmã Juliana, qualquer coisa que você precisar, se você sentir dificuldade de falar, você me liga, não importa a hora que eu vou conversar com o rapaz. E eu desci, falei com o anestesista, o Bruno, que foi um anjo que Deus enviou. E ele falou assim para mim, eu vim de fora também, né? Eu não faço parte da equipe do doutor Diogo. Eu falei, meu Deus, ninguém faz parte da equipe desse homem, todo mundo de fora. E ele falou assim para mim, primeiramente eu quero que você fique tranquila, porque eu não vou te cobrar nada agora. Eu vou fazer um recibo, como se você já tivesse me feito o pagamento
da anestesia, né, do serviço. E eu vou falar para vocês, não foi um valor pequeno, não. Foi o valor de... Posso falar, pastor? O valor de 5.300. E na hora, eu não tinha esse valor, né? Um amigo do Lívio já havia falado para mim pelo telefone que depois que a gente estivesse no quarto, ia chegar lá a continha do anestesista, porque foi assim com a esposa dele. Eu falei, Senhor, esse valor eu não tenho, mas eu sei que o Senhor vai preparar tudo, e assim foi feito. Quando ele falou assim para mim, olha, daqui a 3 dias eu te envio o recibo, você pede o ressarcimento no plano. O plano vai demorar aí por volta de 20, 25 dias a te responder. Quando ele responder com o valor, você me faz a transferência. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o plano reembolsou 100% do valor da anestesia. Nós não tivemos que colocar nem R$1. Isso para a glória do nosso Deus. E quando voltamos para casa, ele precisou ficar afastado ali do trabalho, ainda está. E veio a questão do INSS, e na nossa cabeça, na minha cabeça, na cabeça dele, né, as pessoas falando que o INSS atrasa, que o INSS demora a pagar, mas a empresa também entrou ali para poder dar o suporte, marcou ali a perícia, nós fomos, fizemos a perícia em novembro. No mesmo dia saiu o resultado da perícia, para a honra e glória do Senhor, foi aprovada. Graças a Deus, nenhum pagamento foi atrasado. Deus sempre honrando a nossa fidelidade, Deus sempre honrando a nossa gratidão. Porque em todos os momentos, em nenhum momento, irmãos, eu questionei a Deus. Eu falei, Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que eu estou passando por isso? Em nenhum momento eu questionei a Deus. Eu sempre falava para o Senhor, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor preservou a vida do meu esposo. Muito obrigado, Senhor, porque poderia ser a família toda dentro do carro, e foi só ele, mesmo assim, o Senhor guardou, o Senhor cuidou, o Senhor livrou a vida dele. Então, meus irmãos, quando Deus me deu essa mensagem, eu também estava dentro de um quarto de hospital, passando pelos meus piores medos, sozinha. Não sozinha por não ter pessoas ao meu lado, porque eu sempre tive. Eu tive os nossos pastores ao meu lado, eu tive a irmã Paula Gama ao meu lado, eu tive a irmã Bruna ao meu lado. E eu preciso falar dessas pessoas. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Joelso, que ficou comigo no Rocha Faria. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Josias, que num dia tão corrido, que tinha um compromisso com a irmã Débora, ele não pôde ir porque ele estava comigo. E eu tenho certeza, dentro do meu coração, que Deus vai honrar a vida de cada um que esteve comigo nesse momento. Vocês fazem parte desse milagre. Vocês fazem parte dessa gratidão a Deus. E eu louvo e glorifico muito, muito a Deus, porque Ele me colocou no meio de pessoas que têm dentro do coração esse sentimento, que tem dentro do coração a proatividade de estar perto, de não desamparar. E em uma das visitas o pastor falou, vocês não têm os parentes de vocês perto, vocês não têm a família, a mãe, o pai de vocês aqui perto. Contem conosco, porque nós estamos aqui para dar todo o suporte que vocês precisam. Nós, como amigos, como pastores, como igreja. Igreja é isso, é apoiar no momento mais difícil. Igreja é isso, estar quando o irmão está passando por uma dificuldade, você está ali do lado dele dizendo, olha, levanta a cabeça, Deus é fiel, Deus é contigo, Deus não vai te desamparar. E nessa manhã, eu peço que você se coloque de pé. E eu quero te dizer que vivemos o sobrenatural de Deus e tudo isso aconteceu não porque somos melhores que ninguém, mas porque Deus viu em nós um coração grato
mesmo diante de um quadro de devastação total. Fomos gratos a Deus por cada momento, desde o acidente. Deus conduziu tudo. Tudo, Deus conduziu, Deus enviou pessoas, Deus enviou suporte. Irmãos, pessoas que eu nunca vi na minha vida enviaram valores para minha conta, para compra de medicação do Lívio. Pessoas que eu não conheço, que moram em outro estado, se sentiram tocadas no coração. E eu falo para você, não é porque eu e o irmão Lívio, ou o pastor, ou a pastora, nós somos melhores que vocês, não. É porque Deus, Ele olha para a minha vida, olha para a vida dos pastores, e Ele quer olhar para vocês e ver em vocês um coração grato. Coloque a gratidão dentro do coração de vocês, e vocês vão também experimentar o sobrenatural de Deus. A gratidão a Deus sempre vai nos levar a lugares altos, meus irmãos. Não murmurem diante da dor. Eu sei que é difícil, e muito. Mas quando murmuramos, nos afastamos de Deus, afastamos as bênçãos e muitas das vezes ficamos dando volta e não saímos do lugar. Peça a Deus todos os dias para Ele colocar dentro do seu coração o sentimento da gratidão, e você verá o quanto você vai experimentar o novo de Deus todos os dias. Sejamos gratos por cada dia que o Senhor nos dá, pela salvação, pela redenção, pela graça dele em nossas vidas, pela família que temos, pela saúde e por cada oportunidade vivida. Que Deus abençoe cada um de vocês.